Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast online que pode te levar à santidade. Sou Arthur, pasconeiro da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje, nosso episódio está muito especial. Porque nós vamos fazer algo que a Globo nunca viu e que esse episódio não caia. Algo assim, que é o sucesso agora do final de ano. E não é o arroz com passas. Nós vamos fazer a retrospectiva desse ano. Hoje nós iremos relembrar tudo o que foi vivido aqui na nossa paróquia no podcast durante o ano de 2023 e alguns momentos especiais vivenciados aqui dentro da nossa igreja. Para começar, a gente tem que entender que esse podcast não começou em 2023. Agora nós completamos um ano de podcast. Ano passado, em meio à Copa do Mundo e quando estava todo mundo curtindo, nós estávamos aqui, colocando essa cortina, dando essa ajustada nessa mesa e preparando toda essa ideia, tudo isso para colocar ao ar. Foi nesse tempo, iniciando o processo do advento, que nós também iniciamos esse filho da paróquia, o Pode Ser Santo. E Arthur, conta pra nós, começando 2023, qual foi o episódio que mais chamou sua atenção ali no começo do ano, nos primeiros meses? Em janeiro, os animes invadiram aqui o nosso episódio, o nosso podcast, e Marcos, o seminarista aqui da nossa diocese, mostrou pra gente um pouquinho da relação que os desenhos animados têm com a nossa igreja. É o episódio preferido das criancinhas, o meu também. Eu também gosto muito desse episódio. Pra quem não sabe, eu gosto muito de anime e de alguns desenhos. E eu e Marcos, a gente conversa sempre sobre várias relações da cultura japonesa. Também alguns temas muito fortes que eles trazem em relação às virtudes. Então, se você tem filhos ou pré-adolescentes, ou se você tem um amigo que gosta muito de anime... Aquele otaku. Pede para assistir esse episódio. Você vai ver que mesmo não sendo cristãos ou da doutrina cristã, os animes têm algumas virtudes que nós podemos aproveitar e desenvolvermos na nossa vida, como coragem, perseverança, né? É aquele cara que ele confia que ele vai conseguir. E você, confia que vai conseguir esse alvo de santidade? Tu confia, Arthur? Confio. Eu confio também. Vamos relembrar os melhores momentos desse episódio. E como nós falamos já no nosso podcast, a igreja ela nunca tem um intuito de anular uma cultura, né? Mas muito pelo contrário. Ela pega o que aquela cultura traz de bom e purifica ela segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E a gente vai... né, você descobriu isso em Digimon. Então, conta pra gente um pouquinho qual é essa semente da verdade que tem em Digimon. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer um exemplo à parte, né? Acho que até os elementos de nossa fé hoje em dia estão precisando ser purificados. Eu uso aqui um tal, e aqui tem um símbolozinho na caveirinha, né? E já me pararam na rua perguntando, você é cristão usando uma caveira? Então, mostra certa forma de desconhecimento, um preconceito. A gente precisa compreender esses elementos, tá certo? Eles podem usar desse mesmo símbolo para um outro objetivo, mas enquanto nós cristãos católicos tem um outro. Até na imagem de São Francisco aqui na paróquia, quem vier para a missa vai ver, tem uma caveirinha no pé de São Francisco. Tem uma simbologia aquilo ali. Não é algo negativo, mas nos leva a uma reflexão que nos leva a abraçar mais a Deus. E tomar cuidado com a nossa conversão. E ser santo. Mas, enfim. Voltando ao meu artigo. Primeiro ponto, eu escrevi ele também nessa perspectiva de preconceito. Assim como eu estou usando uma camisa com Pikachu, na faculdade católica, quando eu estudo, né? Estava com camisa de Digimon. E algumas pessoas questionaram. Como é que você católico usa camisa com Digimon? Isso é coisa do demônio. Ele disse, não é demônio. É sim. Eu digo, não é. Inclusive, esse aqui é um anjo. É coisa do demônio, sim. Nisso eu fui para a sala, fiquei pensando. E eu comecei a escrever, né? Eu tenho um pouco de hiperatividade mental para escrever um pouquinho para acalmar a mente. E eu digo, vou escrever um artigo. Na semana seguinte, ia ter a jornada teológica na faculdade e apresentei.
Então apresentei com o tema Angemon da Guarda, : um estudo sobre a ação dos anjos de Digimon em paralelo com a doutrina católica. Então, nada mais é do que um artigo que eu, de fato, peguei os elementos que há nessa animação, nesse anime, que, de fato, expressa um pouco nossa fé católica. Ah, mas o anime não é um anime cristão. Não, não é. Mas, quando o idealizador ele foi trazer aqueles anjos, com certeza ele foi pesquisar, foi estudar, e ele bebeu de nossa fonte. Esse artigo, basicamente, é mostrando isso. Não é que o anime vai mostrar toda a nossa fé cristã, que devemos usar o anime como catecismo da Igreja Católica. Não. Mas tem como ilustrarmos ele e fundamentar com a nossa doutrina católica. E também purificar aquilo que não é. Até uma forma de, como a gente vê na animação, a ilustração, para a criança, o público infantil, sobretudo, vai assistir com mais atenção e a gente pode, então, depois dar uma correção nessa catequese. Então, em primeiro lugar, o que é Digimon? Quem está em casa pode não saber o que é Digimon. Eu né? não tenho a mínima ideia. Nada. Digimon digitais. Digimon São campeões. Vocês são velhos demais, misericórdia. Em primeiro lugar, Digimons. Você é muito velho, pô. Treta no podcast. Foca aqui, Digimon. Essa palavra começa de digitais e mon de monstros. O que é nada mais que são monstros digitais. Porém, Digimon a gente vê sempre numa franquia, nos desenhos, nos animes, como foi sucesso aqui no Brasil. Muito bem. E agora, em fevereiro, teve um episódio que foi muito interessante. Não sei se você lembra de Irmã Laís e o Pedro. Tem como esquecer? Pedro foi uma pessoa que eu adorei conhecer, sabe? A gente se conheceu e na mesma hora parece que a gente já se conhecia há muitos anos. Cara, fantástico. E acredite, você está sempre nas nossas orações. Será um belo sacerdote. E a irmã Laís, ela é filha aqui da nossa paróquia. Uma pessoa também muito querida. Saudades, Laís. Neste episódio, nos contaram um pouquinho sobre as suas experiências vividas durante a sua vida de missão. Foi muito bom também. Pois é. Vamos agora ver alguns momentos desse podcast. Foi muito legal. E aí, como é que vocês veem essa questão desse despertar missionário na juventude, sabe? Nesse processo, assim, há um despertar, mas como viver bem isso? Minha santa, eu vejo assim, é próprio da juventude ter o fogo, né? O fogo de uma vivência de algo mais radical, de algo mais profundo. É próprio da juventude ter uma ânsia por uma experiência que dê sentido à vida. É o período, a gente sai da adolescência com aquele desconstrução de mundo, desconstrução de si, uma desconstrução, enfim, de todos os paradigmas que a gente tinha na cabeça enquanto criança, e a psicologia explica isso perfeitamente. E chega a juventude, a gente quer se firmar no mundo, quer ser alguém. Eu me lembro que quando eu era jovem, quando eu estava... Eu ainda sou, né? Quando eu era Somos todos jovens. Menos Pois é. Paula. Paula não é não. Todos jovens. De alma. O corpo nem sempre, mas Pois a é, alma pois sim. é. Sempre. Pois é. Eu no auge dos meus 28 anos. Eu sou uma jovem senhora. Não, assim, Mas enfim. Enfim. É próprio da juventude ter esse desejo de firmar-se e de querer ser alguém. Eu me lembro aquilo que eu estava dizendo, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu estava nos meus 19, 18 anos mais ou menos, eu falava que meu maior desejo era não ser mais um no mundo. Eu queria ser alguém assim que mudasse realmente os cursos, né? Que fosse alguém que não fosse mais um na história. Na minha cabeça, naquela época, o não ser mais um seria fazer grandes coisas,
fazer grandes atos, né? A gente já imagina aquelas grandes figuras com estátua em praça, aquela coisa toda, próprio da juventude, né? Daquela fase ali, e se não tiver isso, tá faltando alguma coisa. Tá faltando tudo, na verdade. Aquele anseio de querer ser mais, né? De Justamente. querer se entregar totalmente a algo. Alguma causa. Sim. E não é à toa que esses muitos movimentos assim mais radicais têm na juventude uma grande aderência, né? Sim. A grande questão da juventude é que nessa ânsia que eu percebo, né, pelo menos na minha percepção, é que nessa ânsia pelo tudo, acaba querendo abraçar tudo e não abraçando nada. O grande risco que a gente que pode se esquecer durante essa fase da vida é de não abraçar o essencial, não olhar o essencial naquilo que ele é em si. Esquecer que o essencial está na simplicidade. E quando eu digo simplicidade aqui, não é só a ausência, mas é justamente na presença do tudo. A presença daquilo que completa, daquilo que faz realmente dar sentido. E a missão, ela passa por isso. Sim. Ela passa por essa busca desse sentido, desse cerne do nosso ser, que preenche a nossa existência. Tem uma frase de Dom Henrique Soares, um vídeo dele que certa vez eu passando assim, eu achei interessante. A juventude tem muito fogo, tem muita ânsia, mas é muito frouxa. Justamente por isso, porque quer abraçar tudo, quer mudar o mundo, mas esquece de buscar o essencial. O que é que está no cerne? O que é que precisa realmente de mudar o mundo? E aí eu relembro aquele provérbio chinês. Se antes de querer sair para mudar o mundo, dê 3 voltas em sua casa e veja o que precisa mudar. Eu acho que com o passar do tempo, e a gente pode perceber assim que a gente quer mudar o mundo na juventude, mas esquece que o primeiro a mudar somos nós, né? Eu morava no interior. Quando eu vim morar aqui, morávamos só eu e meu irmão. Nós ainda éramos de menor, viemos para cá para concluir o ensino médio, então ficávamos só eu e meu irmão em casa. E aí nós começamos a tentar encontrar algo que preenchesse o nosso tempo vago. E eu estava lendo Eclesiastes e quando eu sempre lembro do capítulo 12, versículo 1, que vem: jovem, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Senhor na tua mocidade, dedica-se a Ele. E aquilo me ardia muito o meu coração, mas eu não sabia como. Já que eu tinha vindo do interior, eu não conhecia nada. E quem me mostrou essa paróquia, na verdade, foram as pessoas mais simples. As pessoas que vêm para a paróquia, que rezam texto, que não foram as pessoas que já serviam. E quando aquilo me marcou, porque muitas vezes a gente esquece de chamar quem vem ainda. E ainda como jovem, para mim me encontrar aqui foi um desafio muito grande, porque eu queria servir, mas o que e como? E isso me deixava muito inquieta. E aí, na catequese, com o Vitor, que hoje também é frei, ele perguntou na catequese quem queria ser coroinha. Eu falei, tá aí, eu vou. E quando eu entrei no grupo de coroinhas, eu via que eu não precisava de mais nada. Nada para me preencher. Porque aquilo tudo me fazia ter responsabilidade, me fazia ser melhor, me fazia ter compromisso, me fazia adorar, né? Já que o lema dos coroinhas é a Eucaristia, é nada mais do que a Eucaristia. E eu precisava sair de mim mesma para reencontrar Cristo, para voltar para Cristo e para tentar me dedicar a Ele. Né? Eu acho que hoje em dia é uma dificuldade muito maior para a juventude, porque nós temos muitas outras coisas que preenchem o nosso tempo.
nós temos muitas outras coisas que preenchem o nosso corpo, que preenchem a nossa mente, que preenchem tudo. Então, você encontrar algo muito maior, algo muito melhor, para você colocar no lugar de tantas coisas que se tem ao seu redor, é uma dificuldade muito grande. Quando eu era chamada de coroinha na igreja, na escola, ai meu Deus do céu, o povo todo vai me... E algumas pessoas se achavam, era bonitinho, porque também faziam parte da igreja, também eram caminhado, mas para outras pessoas era muito cafona. Sim. Você servir, você coloca uma túnica branca para ir servir, para estar lá em cima do altar e servir. Gente, é tão nova, tão beata. É bem isso. Eu ouvi isso. Tão nova, tão beata. E aí vem a questão familiar também. Minha mãe, você só vai morar na igreja, né? Pelo visto. Carregar as malas. É bem isso. Nívia. E aí se vem esses desafios que são mais interiores. Sim. Né? De você saber que aquilo ali vale a pena. Aquilo ali é bom, aquilo vale a pena, aquilo ali é o melhor que eu tenho. E se oferecer o melhor. Né? Na juventude é muito difícil você encontrar algo muito, sabe, algo que te prenda, mas, como diz no Eclesiastes, se você não encontrar para servir na juventude, para servir o quanto antes, depois a gente vai encontrando outras coisas que vai preenchendo esse espaço, e aí fica muito mais difícil. Indo além dos episódios do podcast, também tiveram alguns fatos que são marcantes aqui na nossa paróquia no mês de janeiro. E como são? Não é? Um fato muito marcante na nossa paróquia no mês de janeiro são as férias do Padre Marcos, o nosso pároco, o nosso patrocinador, o pároco do Brasil, quer dizer, o pároco do país, Santo Antônio, tira férias todo janeiro. Será que esse ano a gente vai ver aquela foto? Ele curtindo o Mazão lá, só de boa. O padre que tem fã-clube. Tenho certeza, Paula, que foi o momento preferido dele. Com certeza, as férias é um momento muito alegre na minha vida Estou também. aguardando ansiosamente. E voltando para os nossos episódios, no mês de fevereiro teve algo muito importante também. Algo que aconteceu não no podcast, mas aqui na nossa paróquia. Saiu o Padre Pereira e chegou o Padre Toninho. Saiu um palmeirense e chegou um corintiano. Gente grande em jogo. Vai lá, né? Enfim, também tivemos as nossas formações, como sempre está acontecendo, iniciando a cada tempo litúrgico. No mês de fevereiro, nós tivemos formação, falando como nos preparar para esse período de quaresma e o período do tempo pascal. Foi uma formação muito profunda. Fevereiro! Tan, 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 alegria! Muita festa! Carnaval! E aí? Como é que foi Paula? o episódio de carnaval, Arthur? Será que católico pode pular carnaval? Pode ser atrás do trio? Pode comemorar essa festa? E aí? O que é que você acha? Bom, a gente traz uma opinião, mas você pode também ter acesso a outras, mas é uma opinião muito boa. Você pode encontrar aqui no episódio de Carnaval com uma das catequistas da nossa paróquia, que é a Vânia. Vá lá tirar todas as suas dúvidas e deixar sua conclusão nos comentários. E antigamente também, o carnaval tinha significado de ser um refúgio, né, para alguns povos antigos. Como ele tem essa data fixa antes da quaresma, né, pode ser que hoje a quaresma não seja tão vivida assim, o jejum, mas as pessoas usavam disso para aproveitar. Como vai se iniciar o jejum, iam se alimentar muito, iam curtir, também tinha significado. Sim, você sabe, assim, na verdade, historicamente, né, os tratos que a gente tem aqui é que o carnaval ele tinha um período muito extenso, né? Ele durava meses, e inclusive muitas pessoas ficam desejando que carnaval seja o ano todo. Tem músicas, né, inclusive sobre isso, que carnaval teria que durar o ano todo, que o Brasil vive o carnaval o ano todo. A gente já vivenciou isso, quer dizer, a gente não, né? Mas historicamente tem esses registros de que o carnaval durava um bom tempo. Então, essa extensividade da festa, na verdade, ela veio a cessar quando a igreja interferiu, trazendo justamente a substituição dos momentos pagãos, das festas pagãs, pelas festas cristãs.
Né? A gente tem aí, por exemplo, logo quando a igreja começou a assumir o papel de igreja e Estado na Idade Média, a igreja ela vai modificando alguns calendários que eram estritamente pagãos, tinham posses pagãs. Aí você tem, por exemplo, o Natal, né, que a igreja literalmente conseguiu tirar uma festividade pagã e substituir pela festividade do nascimento de Cristo. Você tem até, aí você traz junto, que vai atrelando a Páscoa. Biblicamente, você sabe que a Páscoa ela acompanha um calendário lunar. E o Carnaval ele veio inserido nisso aí porque tinha a questão também da mudança, né, de período de fertilidade da terra, agricultura, envolvida a questão da agricultura. Então, quando a igreja ela começa a tomar posse, a dominar a cultura e o Estado, ela começa a determinar alterações de data, ela começa a colocar limites nesse comportamento do povo que tinha de se refugiar, de comer, de esfarrear e, consequentemente, o pecado existindo aí, né? Então, a igreja ela vem e insere, por exemplo, que está até hoje, né, a quaresma. Você coloca a quaresma, você tem um período de 40 dias antes da Páscoa para que o povo se purifique de tudo que viveu. E aí você vai ver que até antes a quaresma ela realmente era vivida de forma rígida. As pessoas tinham respeito. Quando começaram a entender realmente o sentido de pecado, as pessoas tinham interesse de vivenciar a quaresma, retirando todo o mal vivido durante aquele período ali antecedente à quaresma, né, à Páscoa. Então, o período do carnaval foi restrito, né, no lugar de ser 2 meses, 3 meses, até um ano todo de farra, terminou sendo mais restrito. E, com isso, as pessoas foram também, algumas pessoas se saindo e vivendo mais fortemente essa restrição. Infelizmente, acontece isso, né? Quando você restringe um pouco, aí você tem, por exemplo, 5 dias de farra, as pessoas aproveitam para literalmente se acabar nos 5 dias de farra. Esse é o problema. O que poderia fazer, né, de forma extensa, parcelado, termina fazendo em 5 dias, praticamente perdem a vida com isso aí. E para complementar a questão que nós falamos das formações que ocorreram aqui na paróquia, nós vimos a importância de você aí aprender um pouquinho também, ter uma catequese sobre esse tempo, sobre a quaresma, como viver melhor, como a igreja vive esse tempo, como participar melhor da missa. E para isso nós convidamos o padre da nossa paróquia vizinha, foi o padre Bruno que nos ajudou a refletir sobre a quaresma. E aí, o que você achou desse episódio, Arthur? Tá muito bom, Paula. Dá para tirar muitas dúvidas sobre esse tempo e sobre a liturgia da própria missa. Então, você não pode perder também esse episódio. Verdade. Padre, explica um pouquinho para a gente essa diferença do que é abstinência, jejum, e como a igreja vai realmente nos ensinando a fazer essas práticas. Então, o jejum, nós tomamos... Tanto o jejum como a oração e a esmola são 3 exercícios desse tempo quaresmal. E o jejum ele está diretamente ligado à privação de alimentos, né? Então a igreja, como a quaresma, de certa forma, é um período penitencial de purificação, então a igreja nos coloca essa prática do jejum, essa prática de reparação, se abster, mas ao mesmo tempo, quando a gente se abstém, quando a gente jejua, a gente, de certa forma, também domina os nossos impulsos, as nossas paixões, vive aquela realidade de Jesus quando é tentado, nem só de pão vive o homem, mas também o jejum, ele é pedagógico, porque ele está diretamente ligado à esmola, não é o jejum pelo jejum, não significa jejuar, por jejuar, mas nós somos chamados a jejuar, mas também para fazer com que sintamos a necessidade daqueles que são privados do básico, não por uma escolha, mas por uma necessidade muitas vezes imposta. E também deve abrir-nos para a caridade.
Por isso a importância de estar ligado jejum e esmola. Porque ao passo que eu jejum, aquilo que eu tiro da minha alimentação, eu deveria, por exemplo, juntar, seja, por exemplo, aquilo que eu iria investir na carne, aquela verba financeira, o mais correto seria eu investir no final do mês, por exemplo, e doar, fazer um gesto de caridade, doar uma cesta básica, até poder também doar, sei lá, 1 quilo de carne para quem nem tem a oportunidade de comer, não porque é sexta, não porque é quarta, mas é porque, infelizmente, as condições já não permitem, tem essa realidade. E não foi por acaso que os bispos da CNBB pediram esse indulto para que se houvesse essa troca da abstinência, porque na verdade muitos se abstêm em nosso país não por uma questão de fé, mas é por uma realidade social. Não come carne não é para lembrar, para recordar a sexta-feira da paixão, não é uma questão de fé, mas é porque muitas vezes falta. Então, o jejum, quais são os dias que a igreja indica? Na quarta-feira, são os dias obrigatórios, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O jejum que consiste uma refeição completa e 2 pela metade. Então, por exemplo, você toma um café da manhã incompleto, você almoça, mas também não é para se fartar, é um almoço moderado, comendo sempre o básico, e o jantar incompleto. E nesse período, nesse meio termo, não se deve lanchar, apenas tomar água. Aí a igreja convida as pessoas que têm 18 anos completos, até 59 anos, para a prática do jejum. É claro que gestantes ou pessoas que fazem algum tipo de acompanhamento que precisam ser medicadas, precisam estar alimentadas, a igreja abre, digamos assim, essas exceções para essas realidades. Mas todo batizado de 18 anos a 59 anos é chamado a jejuar obrigatoriamente, como preceito, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E aí, em março, Sara veio aqui no nosso podcast, tirou várias dúvidas e falou sobre a sua vivência de devoção com São José. Então, nesse episódio, ela tirou várias dúvidas sobre a importância de São José na criação do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu papel na criação da nossa fé também. Foi um episódio muito forte mesmo. Com a Sara, nós tivemos muito mais do que catequese ou aprofundamento teóricos. Nós tivemos um contato com a devoção popular. E a graça e o contato do santo em experiências próprias do dia a dia. Um testemunho muito vivo da fé. Então, foi um episódio muito forte. E São José, padroeiro, patrono da igreja e conhecido como o terror dos demônios, esteja sempre providenciando e ajudando o Pode Ser Santo. Valendo São José. Amém. E é interessante porque, por exemplo, São José agora é uma festa que é no meio da quaresma. Pois é. Veja o tamanho e a importância de São José, dentro da vida da igreja, que mesmo no meio da quaresma a gente para uma festa, né? Porque principalmente São José ele é um modelo perfeito, né, de como seguir e viver a quaresma através da oração, do jejum e da penitência. E São José ele tem essas características e nos ensina a isso. E aí eu estava até lembrando aqui, quando a gente falou, da questão da igreja, da importância que São José tem na vida da igreja, eu lembrei dos 4 sonhos de São José, né? O primeiro sonho foi quando o anjo ele apareceu, né? Veio quando ele estava bem angustiado ali, meu Deus, deixa ou não deixa, Nossa Senhora? E o anjo veio e falou que ela estava grávida e que era do Espírito Santo. E nesse momento a igreja ela aprende a escutar a voz de Deus, né? Com São José, que ele escutou e disse imediatamente sim.
No segundo sonho, a gente fala sobre aquela passagem que o anjo falou para que José ele fugisse para o Egito, né? E aí ele faz tudo isso para proteger, né? Tanto a mãe como, né? Como Jesus. E isso também é um papel da igreja, proteger Nossa Senhora, né? Proteger toda a história dentro dos dogmas e das questões da nossa igreja. E aí, os 2 últimos sonhos de São José foi um que, quando ele estava voltando para a terra de Israel, e aí ele foi e escolheu, né, no terceiro sonho, ele teve esse sonho para que ele fosse por um outro caminho, né? Esse caminho era uma estrada que era menos perigosa. Então, São José também vai mostrando os caminhos que a igreja deve tomar, né? Seguir. E, por fim, que eu acho que tem muito a ver com nosso tema atual, né? Que no quarto sonho, ele protege Jesus, né, de Herodes, que queria matar o menino Jesus. Sim. Então, ele também ensina a igreja a proteger a vida, desde sempre, né? Então, de fato, a gente e a igreja tem muito a aprender com São José. E em abril, nós tivemos o episódio com o missionário redentorista, o terror dos corintianos, o próprio corintiano, o Padre Toninho. Ele que já teve experiência missionária por quase todo o Brasil. Tem um vasto conhecimento das experiências missionárias. Veio falar para nós e para vocês um pouco sobre a Páscoa, sobre a ressurreição e sobre viver a ressurreição de Cristo todo dia. Foi um episódio muito, muito legal. Muito mesmo. Algo muito bonito nesse tempo são as leituras dos evangelhos, né? A liturgia nos traz Jesus aparecendo aos discípulos depois de ressuscitado. E como o senhor já tem falado aí, 2 coisas chamam muita atenção. A primeira é que Jesus sempre oferece a paz, e a segunda é que ele está sempre partindo o pão. Então, como nós podemos ver essas pequenas coisas no nosso dia a dia, e principalmente usar elas para evangelizar os outros? Bom, participar da Eucaristia é fundamental. Aí nós vamos reconhecer o Jesus no partir o pão. Ele é o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ele fala, é a promessa dele. É ele que te entrega como alimento de vida eterna. Pronto. Isso já seria fundamental. E por que é necessário se alimentar? Jesus usa sempre essas expressões fáceis de se entender. O pão. A gente come todo dia, ué. Se você não comer, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai enfraquecer. Pelo enfraquecimento vem a doença. E se marcar bobeira, morre. Morre. Tá? A sua fé também, meu filho. Minha filha, se você não se alimenta de Jesus Cristo, a sua fé enfraquece. Aí ela adoece. Qual que é a doença? Pecado. E morre. Morre. Depois, não adianta correr atrás com missa de 7º dia, que nem é você que vai rezar, os outros que mandam rezar para você. Não adianta não. Participe enquanto está vivo. Participe enquanto está vivo. Reze enquanto está vivo. Enquanto você pode se alimentar. Certo? Aí veja, o pão
é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde. E Jesus se mostra esse pão. Se mostra esse pão. E a campanha da fraternidade desse ano falou tanto de pão, de quem tem fome. Quem tem fome do pão material. E temos muita gente com fome do pão espiritual também. Pessoas idosas, doentes, nós fomos visitá-los nas suas residências aqui na nossa paróquia. Mais de 50 pessoas visitadas. Felicíssimos de poderem receber Jesus. E vocês me desculpem, numa hora dessa me bate uma raiva de você que pode ir e não vai. Bate uma revolta na gente. Aquelas pessoas na cama choram quando recebem a comunhão. Choram quando vê o padre na sua frente. E pedem, volte outra vez, venha de novo. E às vezes a gente pode e a gente não quer. Revolta, viu? Revolta. Pense bem nisso daí. O pão está sendo oferecido para você. Se alimente. Marque bobeira, não. Que às vezes é muito difícil recuperar a saúde perdida. E recuperar a fé também não é fácil, não. Dá muito trabalho. Pense bem nisso daí. Viu, Arthur? Viu? Ainda em abril, eu e vários outros jovens aqui da nossa paróquia participamos de um retiro, que foi o Refaça-me, que foi um momento muito especial para a gente, uma experiência única com Deus e com a sua intimidade. Então, no próximo ano, se tiver, você não pode perder, que eu garanto que você não vai se arrepender. Olha, o Pode Ser Santo já começa a lhe fazer um convite transformador para esse 2024. Você que é jovem, aqui da Paróquia de Santo Antônio, e deseja participar de um momento de fé, um momento de encontro pessoal, para que você possa ter um despertar aí. Quem sabe você pode fazer parte do Refaça-me 2024. De fato, você irá sair refeito. Amém. Retiro eu tive uma experiência única com Deus, onde Ele se mostrou verdadeiramente nosso amor, nosso amado, como Ele sempre nos mostra, e Ele aqueceu meu coração. Aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Senti. Gente, esse retiro foi muito top, foi muito massa. A presença de Jesus foi viva e eficaz nas nossas vidas. Eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Me levantou, agora eu posso declarar. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. E também em abril nós não podemos esquecer que iniciamos o projeto, né? Para mim foi um negócio assim, pessoalmente, que eu vivia com ambiguidade. Um sonho e um pesadelo. Um sonho e um pesadelo. A instalação do forro. Não só para mim, mas que para todas as funcionárias aqui da matriz. Os jovens que tinham que limpar os bancos aos finais de semana. Enfim. Mas que foi um projeto grandioso aqui na Igreja Matriz. Mas que deixou a nossa igreja, com certeza, mais bela, mais acolhedora. E realmente
modificou muito a nossa estrutura, né? E a sensação do rezar mesmo, do você entrar na igreja e se sentir acolhido. Se você não conhece a Igreja Matriz de Santo Antônio, se tem muito tempo que você não vem aqui, venha, nos façam esse convite, nos faça essa visita. Venha conhecer a nossa Igreja Matriz, que fica localizada aqui no bairro Santo Antônio, e você vai ver como ela tá linda e acolhedora. Linda demais. Meu irmão, minha irmã, paroquiano dessa paróquia de Santo Antônio, nós estamos em plena reforma para o forro da nossa igreja, toda a parte elétrica tem sido ajustada para que o nosso templo fique cada vez mais agradável e a casa do Senhor seja digna de todo louvor, de toda honra, como Ele merece. Quero agradecer a todos vocês que têm colaborado com essa campanha da reforma e, ao mesmo tempo, nos colocarmos aqui nesse desejo de continuarmos essa nossa obra a partir da colaboração de tantas pessoas generosas que fazem parte dessa igreja e que também querem colaborar, querem deixar a sua marca nessa história. Então, se você deseja nos ajudar nessa campanha do forro e da reforma da parte elétrica da nossa igreja, entre em contato conosco na nossa secretaria paroquial e assim você estará colaborando com essa grande obra. Que Deus abençoe a cada um, derrame muitas graças, muitas bênçãos sobre você e sobre a sua família. E também um momento marcante. Antigamente, algo fazia sucesso, tinha disco de ouro, disco de platina. Hoje as coisas são medidas com quantos seguidores você tem, quantos likes sua foto teve. E também, para nós conseguimos um grande marco, porque nós conseguimos alcançar a marca de 4.000 seguidores na página do Instagram da paróquia. E nós precisamos, por isso que nós sempre ao final dos vídeos nós pedimos, curta, comente, compartilhe, porque são essas ferramentas que nós temos interação e a positividade das pessoas que estão nos acompanhando. Então, se você conhece alguém que ainda não segue a página do Pode Ser Santo aqui no YouTube ou lá no Instagram, olha aí, já é um mexão, né? Curta, comente, compartilhe, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas através das redes sociais. Nós também estamos lá no Spotify, não esqueça. E em maio, Arthur, o que foi que aconteceu em maio, além de, claro, do meu glorioso aniversário? Se acha. Em maio, o pessoal do Santuário Nacional de Aparecida vieram aqui na nossa paróquia. O irmão Alan Patrick, Júnior Campos e a Camila Moraes, da TV Aparecida, vieram aqui e deram um encontro de formação litúrgica de comunicação. Foi um sucesso. Foi. Era algo para a paróquia, acabou se tornando diocesano. Ficou muito legal. Quase que a gente ganhava um quadro, Paulo, na TV Aparecida. Ah, eu mereço, ó. E você? Faltou Também. bem pouquinho. TV Aparecida, nota a gente. Vai que a gente faz um Minuto Pode Ser Santo na TV Aparecida. Ideia, viu? Aí, ó. Estão perdendo a audiência. Oh. Olá, pessoal. É uma alegria falar com vocês a partir aqui das mídias, das redes sociais da Paróquia Santo Antônio, mas falar com todo mundo que trabalha na Pascom. Pessoal da Paróquia São Cosme e São Damião, da Catedral, várias outras pessoas da Diocese de Juazeiro, Bahia, comunidades que participaram neste domingo de um grande encontro de formação para comunicação e também de liturgia e canto pastoral. Eu quero começar agradecendo os meus assessores, a nossa equipe missionária de Aparecida, na pessoa da querida Camila Moraes, que animou, assessorou, que comunicou, que compartilhou, que tornou comum as suas experiências missionárias e como que você pode ser um bom comunicador na igreja, integrando as pastorais e como a gente fazer uma comunicação a serviço da vida, falando com o coração, escutando com o coração e especialmente também combatendo qualquer tipo de fake news, uma comunicação para a verdade. E juntamente com o querido Júnior Campos, o Juninho, nós estivemos reunidos no encontro de liturgia e canto pastoral. Gente, eu quero agradecer cada uma, todos vocês que participaram. Para agradecer o Padre Marcos, meu querido confrade, grande entusiasta desse encontro, que com tantas outras equipes, padres, seminaristas,
religiosas, com o querido Dom Beto, nosso pastor, nosso bispo diocesano. Eles motivaram, animaram e organizaram esse dia de formação. O Espírito está sobre nós e nos envia para que comuniquemos e para que celebremos cada vez mais, melhor e sempre. Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado pela acolhida. Nós vamos embora felizes aqui de Juazeiro, na Bahia. Esperamos para o próximo ano voltar, levando todos vocês em coração e colocando vocês aos pés do coração da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, mãe da igreja, estrela da evangelização, de onde a gente veio. Olha que testemunho de fé, gente que veio de longe e aqui conosco participou. Então, como foi o lema do nosso encontro inspirado no ano vocacional, tenhamos os corações ardentes, pés a caminho, para que cantemos, celebremos e comuniquemos o chamado do Senhor a nós, que é uma verdadeira graça e sempre nos envia em missão. Um abraço fraterno bem grande do coração e a prece amiga deste missionário redentorista, amigo, irmão de todos vocês, irmão Alain. Valeu, Diocese de Juazeiro. Em junho chegou o mês auge assim da nossa paróquia. Junho foi o mês que a gente não teve nem condição de gravar podcast, porque tá todo mundo trabalhando, engajado, porque junho é o mês da Trezena de Santo Antônio. Trezena de Santo Antônio. É assim, é o evento, é o auge da nossa paróquia. São 14 dias de muita festa, muita animação, quermesse, muita fé. Dança, tem dança, pô, dança Tem. demais. Paula, nesse tempo, muitos fiéis vêm aqui, né, fazer o quê? O pedido de quê? Muito pedido. Tem pedido de tudo. Mas o mais frequente para Santo Antônio. Ah, dizem que Santo Antônio é casamenteiro, né? Será que tem alguém aí de casa que já conseguiu seu par nesse ano? Não sei. Se você conseguiu. Não sei se Santo Antônio deu essa graça, mas que Santo Antônio já deu muitas graças para os nossos fiéis já. Aqui no canal da Paróquia Santo Antônio existem vários relatos, testemunhos, pessoas, convidados que vêm na trezena, famílias que testemunham a sua fé com Santo Antônio. Se você não conhece a página da Paróquia Santo Antônio, vai lá no YouTube e procura e vê esses testemunhos. Tem testemunhos muito fortes, sabia? De casa alcançada, de cura, de doenças, coisas muito, muito impactantes. Se você tem algum testemunho próprio, já vai deixando aqui nos comentários que a gente quer saber o que você tem para nos dizer. Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai. E em julho nós retornamos às nossas atividades aqui no Pode Ser Santo. Tivemos um episódio com Marcos, da Mãe Imaculada, sobre Nossa Senhora. O que você achou, Paulo? Tá um episódio muito lindo, muito bonito mesmo. Acho que a gente fica falando, esse episódio é o meu favorito, esse episódio é o meu favorito, mas enfim, falar sobre Nossa Senhora é sempre maravilhoso. E com certeza, esse episódio é um dos meus favoritos. É muito lindo. Você não pode perder também. Vai lá assistir. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Nossa Senhora, aumentar a intimidade com ela e principalmente aprender algumas coisas sobre os dogmas marianos e como se relacionar melhor com Nossa Senhora, com certeza você tem que assistir esse episódio. Realmente foi muito interessante. Muito. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião, assim, da sua devoção. Como você vê esse exemplo, esse papel de Maria nesse plano de salvação? Isso é interessante. Maria, a gente precisa dizer isso muito claro aos católicos, porque às vezes eles acabam se confundindo. O protestante pega o católico naquela pequena dúvida que ele tem, né? Então, Maria não salva ninguém, né? Isso é fato. Maria não salva ninguém, né? Mas ninguém pode dizer, ninguém que lê a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, pode dizer
que ela não contribuiu para a história da salvação. Porque justamente essa foi a missão de Maria. Né? É interessante que eu sempre penso dessa forma. Deus quis que o seu filho nascesse, né? Mas ele quis que seu filho entrasse no mundo por uma porta. Quem foi a porta? Maria. Maria foi a porta. Ele quis... A gente já ouviu muitas vezes isso. Ele poderia... Não, vou mandar meu filho, né? Mando meu filho já maduro, mando meu filho... Não, mas Deus quis que ele nascesse, Deus quis que ele viesse ao mundo por ela. Então, primeira coisa importante, Maria se coloca como essa porta, né? Que o Filho de Deus, ela contribui, né? Ela contribui, porque volto a dizer, Maria não perdeu a sua liberdade de dar sim ou não para a proposta que Deus tinha. Então, quando ela diz que aceita, né? De alguma forma ela estava contribuindo ali. É interessante pensar também que Maria, se a gente for olhar assim, Maria ela esteve envolvida tanto no nascimento de Jesus, como no nascimento da igreja. Né? Porque eu penso dessa forma, entre todos aqueles que estavam ali, ela era a única que mais entendia o que estava acontecendo. Né? Perceba a forma que Maria se comporta em todo o padecimento de Jesus. Né? Era consciente. Né? Veja, toda a dor da mãe, ela estava sentindo tudo ali, tudo no seu coração, o que Jesus sentia na sua carne, né? As dores ela sentia no coração, mas consciente que o filho precisava passar. Sim. Muitos outros não estavam entendendo, os apóstolos não entendiam, as pessoas que acompanhavam não entendiam, mas ela entende. Então, a posição de Maria no meio dos apóstolos, no meio daqueles que acompanhavam Jesus, foi extremamente importante também após a ressurreição de Jesus. Né? Eu fico imaginando, quando eu penso no cenáculo, eu fico imaginando, enquanto todos estavam tristes, ela dizendo, calma, espera que vai acontecer. Né? Então, Maria, certamente, a gente não vê muita, né? Não tem muita coisa escrita, mas eu acredito muito nisso. A tradição da igreja vai dizendo isso para a gente. Ela foi a grande evangelizadora também dos seus irmãos que estavam lá. Ou seja, os próprios apóstolos certamente passaram pela mão de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora foi polindo a fé daqueles homens. Então, não é pouca coisa, né? A importância de Maria. E aí eu quero dar uma pimentada também. Né? Eu quero trazer uma pimentada para essa história. Talvez você, não sei se você vai me perguntar depois, acho que não. Né? Mas se a gente for pensar também, vou partir disso. São Luís, ele vai dizer que no Tratado da Verdadeira Devoção, vocês conhecem muito bem, eu tenho certeza, São Luís vai dizer que na primeira vez que Jesus veio, ele veio por ela. E na segunda vez, quando ele vier para reinar, vai ser por ela também. Né? Então, por isso que a gente não pode esquecer, e aí também está ligado a essa história da salvação, porque às vezes a gente fica pensando assim, fica viajando muito nessa questão das aparições do povo. Minha gente, por que Nossa Senhora aparece? Sim. Né? Não é Santo Fulano de Tal que apareceu, não, é a mãe de Jesus que aparece. Então, a gente vai fazendo toda essa ligação e você vai percebendo, né? Até nessa fala de São Luís, primeiro ele veio por ela, e no final de tudo também vai ser por ela. Então, a gente precisa, nós precisamos acordar, revisitar as aparições de Nossa Senhora. A gente sabe que as aparições são privadas, né? E o próprio catecismo diz que aí o cristão, o católico, ele não é obrigado, mas eu particularmente penso, com um bom mariano, que nós não podemos dispensar toda a grandeza daquilo que as aparições, né, nos trouxe. Né? Os santos não dispensaram as grandes aparições.
E enfim, chegamos no mês de agosto. E no mês de agosto nós jogamos duro, hein, Arthur? Gravamos 2 episódios. Fizemos a nossa obrigação. Coisa que era pra gente fazer todo mês. Mas enfim, neste mês nós gravamos com o Padre Marcos, que foi um episódio muito especial, que foi sobre São Miguel Arcanjo. Eita, que foi o episódio dos combatentes. Foi uma verdadeira catequese sobre São Miguel. Muito forte e nos ajudou bastante a nos preparar espiritualmente para iniciarmos o processo da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então você que tem dúvidas, até participa da Quaresma de São Miguel, mas que não conhece muito da história desse santo e a relação dos anjos conosco, assista esse podcast para que você possa aprender um pouco mais sobre a nossa relação com os anjos e para que a sua fé ela também seja amadurecida. Nós te convidamos a assistir esse episódio e deixar lá nos seus comentários. Como é? Você já fez a Quaresma de São Miguel? Tem curiosidade? Quer fazer? Vai ser bem legal. Mas aí o que a igreja vem nos trazer? À luz, né, do catecismo da igreja, à luz do ensinamento da igreja. O que a igreja nos ensina sobre isso? Então, a partir das Sagradas Escrituras, desses relatos, a igreja, então, nos oferece a sua doutrina. E nós temos tudo isso no catecismo da Igreja Católica. Por isso que é tão importante para nós cristãos católicos conhecermos o catecismo, estudarmos o catecismo, porque a gente não corre o risco de errar. Nós estamos com a igreja. Então, quando o catecismo nos fala a respeito dos anjos, o primeiro momento vai dizer que existem os anjos, porque as Sagradas Escrituras nos revelam a existência dos anjos. E que esses anjos, eles são seres espirituais. Então, primeiro ensinamento para nós. O anjo, ele não tem corpo. Ele não é um ser corpóreo. Ele é um ser espiritual. Até porque os anjos, eles transitam entre as duas realidades, no céu e na terra. No reino do céu, tudo é espiritual. Então, os anjos, o primeiro ensinamento do catecismo é que eles são seres espirituais. Essa é a natureza dos anjos. Nós falamos, qual é a natureza de um anjo? A natureza é o espírito. E qual é o encargo do anjo? Ele é mensageiro. Por isso que ele é anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então ele está a serviço de Deus. Ele é anjo por aquilo que ele faz. Depois, quando nós olhamos ainda para o catecismo vai nos dizer que os anjos, eles são dotados de inteligência. Então são seres inteligentes. E são seres também que possuem vontade. Então são atributos próprios desses seres espirituais. E são seres que eles não são eternos. Por que eles não são eternos? Se a igreja afirmasse que os anjos são eternos, eles teriam já existido antes de Deus. Nós sabemos que é eterno só Deus. Então, os anjos são criados por Deus. Foram criados por Deus com essa função de auxiliar o mundo. Então, não tem corpo, não são eternos, têm inteligência e têm vontade. E ainda o catecismo vai nos dizer que cada pessoa ela tem o seu anjo da guarda. Por isso que eles são seres pessoais. Pessoais. Então, cada pessoa, no momento da sua concepção, recebe esse presente de Deus, que é o anjo da guarda. E que depois São Tomás de Aquino vai aprofundar muito isso, né? Depois, ainda falando desse ensinamento da igreja, nós precisaríamos voltar o nosso olhar para a celebração da Santa Missa, a Sagrada Eucaristia. De modo muito especial no momento do santo. Naquele momento, quando o padre reza na missa, ele diz: vamos unir a nossa voz ao coro dos anjos e ao coro dos santos. Se a gente ampliar um pouco a nossa concepção e a nossa sensibilidade, se os anjos e os santos no céu estão cantando e nós estamos na terra, então há uma comunicação. Então, naquele momento do santo, o céu se abre. E a terra se une ao céu, porque é o momento em que o Cordeiro se faz presente no meio de nós. E aí nós lembramos também da visão de Daniel, quando ele vê o coro dos anjos a serviço, o Cordeiro sentado ali no centro, e todos os anjos louvam, entoam cânticos. Então, é o momento da Santa Missa também, onde o Cordeiro se faz presente no altar.
E os anjos e os santos de Deus se colocam em louvor, em adoração. Por isso que a celebração da Eucaristia é para nós o lugar por excelência de encontro com esses seres espirituais. E que nem sempre nós tomamos consciência disso. No momento da Santa Missa, as nossas igrejas, capelas, elas são tomadas pela presença dos anjos do Senhor. Porque se Jesus está ali presente, os anjos do Senhor se fazem presente também para adorá-lo. E no momento que nós comungamos, recebemos o corpo e o sangue de Cristo em nós, que Jesus está em nós, os anjos também se prostram em adoração. E isso São Padre Pio ele já vai dizer, que no momento que o fiel comunga o corpo e sangue de Cristo, é o momento que o fiel deveria rezar para o seu anjo da guarda. Porque naquele momento até o anjo da guarda se ajoelha em adoração a Cristo Jesus que está em nós. Então, por isso, quem participa das missas aqui do Santo Antônio, quando eu estou presidindo a Eucaristia, sempre no pós-comunhão a gente reza ao Santo Anjo da Guarda, pedindo realmente que naquele momento de escuta, de adoração que o anjo se coloca diante de Cristo em nós, que ele possa acolher as nossas súplicas, as nossas necessidades e levar ao céu. Então, a riqueza da nossa igreja, quando nos coloca de modo muito especial esse momento da Sagrada Eucaristia, como um momento em que os seres espirituais estão tão próximos de nós. E o nosso segundo episódio, gravado em agosto, foi sobre a Divina Misericórdia com Marineide. Pois é. Marineide é fundadora do grupo Javé Israel. E ela nos falou com muita propriedade, também com muita devoção, sobre a Divina Misericórdia. Nossa, sobre a vida de Santa Faustina. Foi um episódio muito legal. Um episódio de muita intimidade, de fato. Nós rezamos, né? Fizemos uma oração muito profunda aqui. Realmente, se você não assistiu esse episódio, assista. Vale a pena. E com certeza, como Santa Faustina fala, a misericórdia é a nossa última tábua de salvação. Quem sabe você, meu santo, esteja precisando se perdoar e buscar o perdão de Deus e ter esse abraço com a misericórdia. E o maior ensinamento dessa misericórdia de Deus é o amor, né? Isso é um fato. O amor é mais forte do que a morte, mais forte do que o pecado, muito mais forte, né? Isso. E nós, como nós podemos mostrar ao mundo esse Jesus vivo, ressuscitado e misericordioso, de uma forma que as pessoas entendam que Jesus nos ama, mesmo com toda a mancha de pecado, com todo o erro que nós fizemos. Olha, Arthur, esse mostrar Jesus misericordioso é você, mais uma vez eu vou dizer, eu acho que eu vou falar muito, amar e perdoar. Perdoar e amar. E mostrar essa misericórdia para os jovens que vivem na droga, para os jovens que hoje não têm essa oportunidade de conhecer esse Jesus, que deu a vida por ele. Esse Jesus que derramou gotas e gotas de sangue. Então, penso eu assim, que eu tenho um sonho, sabe, Arthur e Paula, de invadir as escolas, invadir as faculdades e levar essa misericórdia. Apresentar que Jesus é fonte de divina misericórdia, que possamos, através dessa misericórdia, primeiro nos perdoar nós, porque muitos de nós não nos perdoamos. Buscar a confissão, sempre no grupo de oração, as pessoas que vão lá vão escutar sempre, vá à confissão, vá à confissão, vá à confissão, porque é a confissão que vai retirar o peso dos nossos corações. E a gente ensinando isso para os jovens, para os adultos, até para as crianças, a gente vai ajudar eles a ter esse contato com a Divina Misericórdia. E Paulo, em setembro, a Gincana Bíblica veio para nos mostrar o conhecimento dos nossos jovens aqui da nossa paróquia sobre a Palavra de Deus. Não foi um momento somente de gincana, de brincadeira, mas sim de uma verdadeira formação sobre as Sagradas Escrituras. Ah, mas o conhecimento dos jovens sobre a Palavra de Deus é tocante. Tocante. É forte. Mas, enfim, foi um momento muito divertido, de muita animação, muita evangelização. Com certeza, depois da experiência do Refaça-me, os jovens, após a gincana, se sentiram motivados a procurar a Palavra de Deus. Eu participei, acho que, de um momento, foi muito divertido. Eu dei a raça, dei o sangue
É, Fiquei em o sangue segundo, azul, viu? Fiquei em não segundo. Foi, fiquei em segundo. O sangue de Arthur ficou azul pra combinar com a cor da equipe. Guardião da palavra. Eita. Foi forte, minha gente. Foram momentos Foi. fortes. Esse ano a teve gente muita vive coisa tensões. que marcou. Resumo da gincana bíblica que fizemos com a Juventude Paroquial, parte 1. Levante a geração que por Maria vencerá. Chegar ao céu em oração para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, vai! Profetiza, filho de Maria. Resumo da gincana bíblica que fizemos com a Juventude Paroquial, parte 2. Caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti. Aqueles que estão abertos a Deus cantam. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. E tivemos também um episódio muito marcante, porque nós apresentamos para a internet um pouco da história da nossa padroeira da nossa diocese. Foi um episódio com Gogó, o Roberto Malvese. Ele que não é daqui de Juazeiro, mas que acabou se tornando juazeirense por viver tantos anos essa vida missionária aqui nessas terras. Gogó nos fala com propriedade sobre a relação com a Diocese de Juazeiro e a força da fé em Nossa Senhora das Grotas, que nos ajuda a passar por situações cotidianas, situações de luta. Nós vivemos em pleno Nordeste do Brasil e muitas das nossas paróquias aqui da Diocese sofreram por muitos anos com a seca, com a falta de água, as limitações na educação, na saúde. E como a Diocese de Juazeiro, a igreja esteve presente sempre do lado do povo, e a presença de Nossa Senhora das Grotas, essa mãe que cuida, que acolhe, que protege, também sempre esteve caminhando junto com o povo. É um episódio muito bonito e que nos faz ver que, como São Tiago fala, nós precisamos de fé e ação. E precisamos conhecer aquilo que nós seguimos, né? Então, se você ainda não conhece a história da nossa mãezinha, vá lá assistir esse episódio. Nós iniciamos hoje o nosso episódio com o hino de Nossa Senhora das Grotas, né? Que em sua composição traz a história do encontro do índio com a imagem de uma gruta no rio. Você poderia nos falar um pouco sobre como era o contexto histórico-social do período em que essa imagem foi encontrada? Então, a gente já falou aqui, acho que a Paulinha já se referiu, é uma festa única, essa festa de Nossa Senhora das Grotas, porque ela é bem típica, exclusiva da nossa região. Sempre me chamou a atenção isso, que ela é uma festa há alguns anos, 10 ou 11 anos, anterior à Nossa Senhora Aparecida, né? Então é histórico mesmo, faz parte da história não só da nossa diocese, faz parte da história do Vale do São Francisco, faz parte da história do Brasil. Uma vez eu fiz um disco que chama Maria e Ecologia, está disponível no Spotify, nessas plataformas aí. Porque uma vez viajando pela CPT, eu fui parar no Pantanal, em Corumbá. E lá me levaram numa oficina e tinha de artesãos, tinha uma imagem de Nossa Senhora do Pantanal. E eu achei a imagem muito bonita, porque é uma imagem meio parecida com Nossa Senhora Aparecida, mas
corpo todo cheio de bicho, de passarinho, de cobra, tal, e uma imagem muito forte, né? Aí me chamou a atenção isso. Eu falei, olha que interessante, várias manifestações de chamadas marianas na América Latina, eles têm sempre 3 elementos, assim, bem juntos. É sempre gente simples do povo, às vezes é um pescador, é um vaqueiro, como é o nosso caso aqui, é um índio, Nossa Senhora do Círio de Nazaré é um caboclo, tal, em Guadalupe é um índio, que é o índio Juan, tal. Depois tem sempre os elementos da natureza, sempre água, mato, bicho, floresta, em todas elas esses elementos tem, e a figura de uma mulher, né? Então a gente diz é um arquétipo, porque esses 3 elementos vão estar em todas essas tipos de manifestação. E aqui em Nossa Senhora das Grotas também, você tem o índio, tem o vaqueiro, você tem o Rio São Francisco, né? E você tem a imagem de mulher. Agora, era uma época difícil, aliás, essas manifestações sempre são em épocas difíceis do povo, porque tinha começado a entrar os bandeirantes por aqui, da família que vinha de Salvador, da Sesmaria, né? Dos Dias Dávila, e tinha índios morando por aqui. E eles entraram ocupando, e eles entraram naquele esquema, fazendo guerra, né? Exterminando, batendo, matando. Então, a imagem de Nossa Senhora que aparece para o índio, que vai do índio para o vaqueiro, que vai do vaqueiro para o missionário, ela é simbólica nesse sentido. É por essas mãos que Maria sempre se manifesta, sempre aparece, né? É por mão de pessoas simples e que estão num estado de sofrimento. E aquela época foi terrível, porque por aqui começou a civilização brasileira. Eles entraram pelo litoral e depois vieram para o Vale do São Francisco. Nós temos o privilégio de morar na beira de um rio que faz parte da veia histórica do Brasil. E outubro, o mês foi babado, foi bem movimentado aqui na paróquia, porque já há alguns anos nós fazemos a festa das crianças. Esse ano aconteceu também lá no Palmares. Os jovens, né, os palhaços. É coisa, viu? E aí faz uma movimentação. É um período que aqui na paróquia nós arrecadamos brinquedos, doces, guloseimas, fazemos brincadeiras, orações com todas as crianças dessa região mais carente aqui na nossa paróquia. É um dia muito divertido e animado. E que quando passa, a gente fica um pouco com saudade. É muito bom vivenciar aquele momento, ver as crianças felizes por receber um simples presente. Tirar o sorriso de uma criança já é demais. E também tiveram outras atividades importantes como paróquia, como as atividades da infância missionária, da IAM, que está muito forte aqui na nossa paróquia, com várias atividades. A visita dos jovens que foram pelo Refaça a crianças que passam por algum problema de deficiência, no centro de reabilitação. Também aconteceu algo que eu só soube o testemunho, né, dos que foram, que foi a missa dos vaqueiros lá na comunidade Deus Dará. Deus Dará, longe pra Dedéu, mas que foi um momento que, para quem foi muito forte, igual o sol. E no mês de outubro, nós também tivemos a visita apostólica, canônica, real, do Padre Marlos. Ele que é provincial, redentorista, que foi eleito recentemente. Ele provincial das 3 províncias, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Padre Marlos foi recém-eleito e veio conhecer a nossa paróquia, a nossa realidade. Teve um momento de encontro com os líderes das pastorais e movimentos, com a comunidade. Foram dias corridos, mas foi um momento muito bom. Sempre que o senhor quiser, seja bem-vindo aqui à nossa paróquia, Padre Marlos. Lembre, merecemos um momento na TV Aparecida. E ainda em outubro nós tivemos mais um episódio aqui do nosso podcast com o Ítalo, e foi sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse episódio foi muito bom também para nós tirarmos as dúvidas, os questionamentos mais comuns e frequentes que nós tivemos sobre a nossa Palavra de Deus, aquilo que a gente segue. E Ítalo trouxe isso de uma forma muito clara e muito explicativa para todos nós. Isso aí.
como eu dizia no começo, né, a Bíblia é o único livro que você consegue ler junto do autor. E quando você olha que a história de Israel é a sua história, parece que quando você abre a Bíblia e começa a ler, e você tem uma vida de oração junto da Bíblia, parece que foi escrito para você. Quando na minha conversão foi assim mesmo, quando eu escutava de vários pregadores, quando você lê a Bíblia e entenda que é uma carta de amor de Deus para você. Quando fui num encontro e o pregador, abra lá em João capítulo 3, versículo 16. De tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho único para salvar. E quando você escuta daquilo e pensa, cara, Deus me amou desse jeito, de enviar Jesus para me salvar, isso é a Bíblia para nós. É Deus falando para você, Deus se relacionando com você, Deus se comunicando com você. Porque Deus é o Verbo se faz carne e o Verbo se faz experiência contigo. A Bíblia é sensacional, a Bíblia é a Bíblia. Também no mês de novembro, nós tivemos um momento muito importante aqui na nossa paróquia, porque foi um momento histórico. Foi o início, a fundação do apostolado da oração aqui na nossa paróquia. Apesar de termos já alguns membros que participavam do grupo, nós não tínhamos o apostolado firmado e formado aqui na nossa paróquia. Então foi um momento marcante, muito bonito, porque essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. E também tivemos um momento muito interessante, que foi um momento de união de duas paróquias. Foi a formação do novo missal e a formação para o tempo litúrgico que vinha, que é o tempo do Advento. Foi uma formação que uniu a paróquia de Santo Antônio e a paróquia de São Cosme e São Damião. E foi um momento muito interessante, que eu particularmente gostei muito, pois achei as paróquias unidas para formar o povo. Achei um momento muito legal. E você, Arthur? Também achei um momento de unidade, né? Vivenciando a igreja de fato. Essas duas comunidades são unidas. Muito bom. E ainda em novembro ocorreu aqui na nossa paróquia a Festa do Céu. Um evento em que toda a paróquia se reuniu, todo mundo fantasiado de santo, de anjo, celebrando o Dia de Todos os Santos. Nesse evento teve concurso, desfile, uma cobertura da festa. Foi um momento muito legal, teve DJ. Todo mundo se divertiu e, de fato... E foi um momento de festejar, comemorar. Foi muito legal. Salve, salve, povo santo! Eu sou Arthur, vulgo São José. E eu sou Nalana e estou vestida de Chiara Lucy. Venha com a gente aqui na Festa do Céu. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Na Paulinha, eu sei não vale a pena tanta grana por fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra mais perto, nele eu vou ficar. Quero ouvir! O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Segura na palma, todo mundo junto, vamos lá. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E também em novembro teve algo histórico, né, marcante para toda a juventude da diocese, que é o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, que aconteceu esse ano na quadra do Caique, que reuniu várias representações de juventude da nossa diocese. Então, foi um momento muito legal. Tinha muitos jovens de várias paróquias. Foi um momento de união, mais uma vez, da nossa igreja, para a gente mostrar que a nossa juventude está viva, que a nossa igreja ainda tem essa capacidade
de trazer os jovens e se reunir. Exatamente. E mais de 1.000 jovens se inscreveram e estiveram presentes nesse evento. Então, com certeza, a igreja é viva, a igreja é jovem e a igreja é um caminho para que a juventude tenha uma experiência com o amor de Deus. Então, foi um momento muito marcante para a gente finalizar o mês de novembro. E assim iniciamos o mês de dezembro. Esse mês vivemos esse período de advento. E você que ainda tem dúvida, não sabe o que significa o mês de advento, te convido a assistir o nosso episódio histórico e marcante com o Padre Pereira sobre o advento. E a gente queria conversar um pouquinho com o senhor sobre essa mística. Sobre esse tempo, como os objetos, sobre os símbolos. Nós sabemos que a igreja é cheia de simbolismo, né? A igreja vai nos dando vários objetos que nos ajudam a rezar, né? Na verdade, não se trata da igreja nos dar símbolos, né? Mas a vida nos dá símbolo a cada segundo da nossa existência. Mas nesse tempo do advento, o símbolo principal chama-se coroa do advento. É uma coroa circular. Por que circular? Para dizer que não tem lado de dentro nem lado de fora, mas tudo é igual, né? E dentro dessa coroa do advento se coloca 4 velas, simbolizando cada domingo do advento. Cada uma, não necessariamente, mas costuma-se usar 4 velas de cores diferentes, né? A primeira vela é a vela roxa, a segunda é a vela verde, a terceira é a vela rósea e a quarta é a vela branca. Então, cada uma delas tem o seu próprio sentido para a nossa vida cristã. Agora, o que nós não podemos nos esquecer é que a cada domingo nós temos uma personagem central. Nas 3 primeiras semanas, a personagem central do Antigo Testamento é o profeta Isaías, onde o profeta Isaías vai falar para nós o que significa a vida de espera e o que é que Deus quer com isso. Como é que o reino de Deus pode acontecer no meio de nós? Já para o Evangelho, esses 3 primeiros domingos, o artista, vamos dizer assim, principal é João Batista, onde ele vai colocar na mente e no coração de cada um de nós qual o sentido da cor da vela, mas principalmente o que significa para nós a primeira semana, a segunda, a terceira e a 4ª semana. E após assistir o episódio com o Padre Pereira sobre o Advento, você também pode assistir o episódio que nós falamos sobre as tradições natalinas, com Cristiane, que vai falar sobre a importância do se reunir à mesa. E o que toda essa questão das festas natalinas trazem para a família. Essa questão de se unir, de estar à mesa, de conversar, de partilhar coisas boas, né? Esse sentimento que nós trazemos desse final de ano. Tudo isso sem esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Que nós possamos, durante todos os anos, abrir o nosso coração, preparar o nosso coração e a nossa casa, para que Jesus Cristo nasça e viva no meio de nós. Cris, uma dúvida meio que pessoal. No começo eu falei, e você também falou, sobre mesa posta. Sim. Mas eu não vou mentir que eu não sei o que é. Então você poderia explicar para os leigos, para todo mundo que está em casa, o que é essa mesa posta? Bom, a mesa posta que todo mundo fala hoje, que está muito em voga, que está muito em destaque na mídia, e que foi trazida à tona com a pandemia, nada mais é do que você sentar à mesa, né, respeitando as regras de etiqueta. Então, não que seja algo engessado, pelo contrário. A etiqueta não engessa ninguém, a etiqueta ela não exclui ninguém. Quando você estuda a etiqueta, você sabe que, pelo contrário, ela está ali justamente para acolher e para, na verdade, para conectar.
Na verdade, a mesa posta, nós utilizamos assim, a mesa posta como um momento de integração da família. Então, a mesa posta, de uma forma bem superficial, seria dizer que você vai colocar os pratos, né? Você pode, para você montar uma mesa, você precisa, é como se fossem uns instrumentos, né? Você vai precisar, o que é que você vai comer? Que tipo de, o lado que vai ficar a xícara, o lado que vai ficar, tudo isso, como são dispostos os elementos na mesa. Só que assim, quando você começa a ver a mesa da forma que ela deve ser feita, ser vista como estar à mesa para conectar, né, as pessoas, porque você senta à mesa com seu companheiro, com quem você come o pão, entendeu? Então, esse momento, eu sei que muitas pessoas acreditam que é uma estética, que é algo de ter uma louça nova, é algo de ter... Mas não é. Na verdade, é algo de você se sentar à mesa com as pessoas, com seus convivas, né? A mesa posta tem o aspecto estético, de ter um prato, um suplá, uma ordem, de prato raso, prato fundo, talher, o talher, quais os talheres são posicionados, entendeu? Direita, esquerda, sobremesa, à frente, com quem você vai comer. Você não vai tomar uma sopa com um garfo, né? Você vai tomar uma sopa com a colher. Você vai tomar uma colher de sobremesa, uma sobremesa você não precisa de um talher tão grande. Mas assim, o mais importante do que louças novas, do que você saber a posição, é você colocar o seu amor naquilo ali, né? Porque, e eu digo sempre, eu aprendi mesa posta não nos livros, eu aprendi sobre a mesa, sobre isso, não em livros, não nos cursos que eu fiz, mas com minha mãe, que não tinha instrução nenhuma, não sabia, mas assim, ela fazia questão de ter uma mesa farta, ela fazia questão de estar com todos na mesa, entendeu? Ela queria aquele momento, né? Então é isso que a gente tem que trazer pra gente, né? Pra conectar. Saber que a mesa ali é para conectar. E eu vou dar um exemplo bastante singelo, mas que me deu maior noção do que seria a mesa, né? Uhum. Meu filho é canhoto. E aí eu sempre colocava o talher na posição que tem que ser colocada, né? Na posição do destro, a faca fica à direita, certo? Aí o garfo é à esquerda e a colher também à direita. E eu chegava à mesa, tudo arrumadinho, ele comia com a mão. E eu observava, e às vezes eu perguntava, porque ele estava comendo com a mão. Às vezes ele não respondia. Mas ele comia com a mão. Aí um dia eu observei, meu filho é canhoto. Então eu comecei a mudar a orientação da posição dos talheres. Então, receber bem, com a mesa posta, com a etiqueta, é muito mais do que você saber o posicionamento, mas você saber ter essa empatia com o seu convidado, ter essa empatia com quem vai estar ao seu lado, entendeu? Você, por exemplo, uma das coisas assim, hoje quando se convida muitas pessoas, muitas crianças, só um exemplo, elas hoje em dia têm intolerância à lactose. Então, como é que você vai convidar uma criança para o seu aniversário, o aniversário do seu filho, e não pergunta se a outra criança pode consumir todos os alimentos? Então, assim, você pode dar um banquete, mas se a pessoa não puder ingerir aquilo ou fizer mal, não adiantou nada, né? Então, receber bem, você tem que saber que quando você está à mesa, você tem que tratar bem quando você é um anfitrião, você tem o rei na sua casa, é o seu convidado, né? Então passa por tudo isso. Não precisa ser a mesa simplesmente arrumada, mas pode ser vários serviços, mas receber com amor. Então nós vamos chegando ao final da nossa retrospectiva 2023, com um pouquinho, né, de 2022 também. E aí nós queremos saber de você. E aí vai esse, né, corte, talvez lá pro Instagram. Qual foi o seu momento marcante de 2023? O que marcou a sua vida, o seu grupo de oração, que foi muito forte?
Para você, o que marcou aqui no Pode Ser Santo? O que você mais gostou? O que você quer ver mais ano que vem, em 2024? E também você pode colocar lá algo que aconteceu na sua paróquia, na sua comunidade. Da mesma forma que a gente partilhou um pouquinho do que aconteceu aqui na nossa, compartilha também com a gente. Se possível, grava um vídeo com seu grupo e manda para nós. O que foi que aconteceu de tão marcante, de bom, de divertido aí em 2023? Vamos relembrar esses momentos fortes e agradecer, para terminarmos o ano com esse sentimento de gratidão. Falando de gratidão, eu gostaria de agradecer a vocês que durante todo esse ano, durante toda essa temporada, esteve conosco, nos apoiando e fazendo com que esse sonho, esse projeto se tornasse uma realidade. Então, se você quer que esse projeto continue no próximo ano, tenha mais temporadas, já vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, comentando, compartilhando, seguindo a gente lá no Spotify, no Instagram, em tudo que é rede social, para que a gente possa saber que você está gostando, possa continuar com esse projeto até chegar na China. Até chegar na China. Em 2024 nós voltamos com mais Pode Ser Santo. Tchau, tchau.